Olá, boa tarde. A Catedral Cristo Rei recebeu a turma de soldados da Polícia Militar que concluiu o último curso de formação e passará a atender a sociedade. Passando atualmente pela etapa de ambientação, a Catedral Cristo Rei já recebe celebrações especiais que mostram o potencial do novo grande espaço eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte. Esta quarta-feira foi a vez de uma missa de formatura de mais de 500 policiais militares. E trazê-los aqui nesse momento com seus familiares, com seus amigos, na Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, para nós é uma alegria grande poder estar aqui com eles, celebrando essa vitória, esse fim de percurso. É uma alegria grande, enche o coração de satisfação ver a nossa catedral repleta, de amigos, familiares e, sobretudo, a nossa querida Polícia Militar de Minas Gerais. A estimativa é de que mais de 2.500 pessoas tenham comparecido à celebração, que emocionou aos formandos, familiares e mesmo membros da igreja. É o caso do padre Mateus, que viu o início das obras da catedral e acompanhou a formatura do irmão como PM. A Catedral Cristo Rei, desde o início, eu morava aqui quando ela começou a ser construída, sempre despertou essa atenção, não só do ponto de vista religioso, mas também histórico, turístico, para Belo Horizonte e o entorno. Então, realmente, para nós, ver esse mundaréu de gente aqui, a igreja de portas abertas, esse sentimento de unidade da fé, penso que isso seja muito importante. Saber que cada um de nós que estamos aqui, com jeitos diferentes, personalidades diferentes, profissões diferentes, mas congregamos uma só fé. Para os formandos, receber a bênção nas dependências da Catedral Cristo Rei deixa claro como a fé e a devoção são importantes nos cumprimentos dos trabalhos. O sentimento que eu chego aqui é de que confiança muito em Deus, de que a justiça em Deus é sempre feita apesar de todos os empecilhos, de todas as circunstâncias que a gente se encontra. Então é de total gratidão a Deus e às poucas pessoas que me ajudaram. É uma sensação, inenarrável, é um momento que todos aqui, a gente sempre esperou esse momento, um momento tão bacana, um momento também espiritual, que durante o curso, eu que sou católico, durante o nosso curso foi um momento muito importante para a gente, porque é um curso pesado, não é para qualquer um, e todos que estão aqui, graças à glória de Deus, estão aqui graças a Deus. Os nossos militares têm uma religiosidade muito expressiva, sejamos nós, os católicos, sejam os nossos irmãos protestantes, mas uma religiosidade muito expressiva. A religião ocupa um lugar marcante na vida deles, e poder fazer esse trabalho de acompanhamento da capelania Nossa Senhora da Sabedoria, estar presente ali com eles no dia a dia, é um refrigério nessa caminhada que eles fazem na academia. O Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral vai realizar o 6º Congresso Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo. O evento será no próximo sábado, dia 28 de setembro, às 8 da manhã, na Catedral Cristo Rei. Com o tema Pois Nós Somos Cooperadores de Deus, o encontro vai reunir padres, líderes, coordenadores e agentes da Pastoral do Dízimo. O congresso segue a segunda fase do caminho de comunhão, participação e missão da Pastoral do Dízimo, que foi iniciado em 2023. A Catedral Cristo Rei fica na rua Campo Verde 165, no bairro Juliana. E no dia 7 de outubro, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, vai ministrar a palestra Espiritualidade, Negócios e Trabalho para membros da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. O encontro será na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O momento é uma oportunidade para reflexão dedicada a todos aqueles que estão à frente da gestão de grandes ou pequenos empreendimentos. A FIENG fica na Avenida do Contorno, número 4.520, no bairro Funcionários. A Polícia Civil de Minas Gerais resgatou 10 cães da raça Yorkshire que estavam sendo mantidos, viviam em condições precárias, em um possível canil clandestino na capital mineira. A ação ocorreu após uma denúncia recebida pela Delegacia Especializada em Investigação de Crime contra a Fauna. Um homem de 50 anos está sendo investigado no caso. Segundo a polícia, os animais estavam em uma casa de apenas um cômodo, com um ambiente úmido e sem luz solar adequada. Alguns dos cães apresentavam sinais de doença de pele, como dermatites, e foram imediatamente levados para uma clínica veterinária, onde receberam cuidados médicos. Após os tratamentos necessários, os cães passarão por um processo de castração e serão disponibilizados para adoção responsável.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de perigo para a onda de calor em Minas e outros 9 estados, além do Distrito Federal. A temperatura registrada está 5 graus acima da média histórica. Vamos ver a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do estado. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, a tarde será de sol com poucas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 31% e 88%. Em Jaboticatubas, na região metropolitana, o dia será de sol com poucas nuvens, sem probabilidade de chuva. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 32. A umidade relativa do ar varia entre 29% e 72%. Em João Pinheiro, na região noroeste, o tempo será de sol com muitas nuvens durante a tarde e a noite. Não há chances de chuva. A temperatura mínima foi de 23 graus e a máxima pode chegar a 35. O tempo fica seco, com a umidade relativa do ar variando entre 23% e 43%. Um jovem da Arquidiocese de Belo Horizonte é o compositor do hino da campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom. E o Ismael Oliveira vai nos contar como foi o trabalho, como foi ter esse trabalho selecionado. Boa tarde, Ismael. Como é que surgiu a ideia de escrever uma letra para o hino da campanha da Fraternidade? Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu tenho participado do concurso desde 2019. Receber a notícia em si foi de grande alegria, porque é um concurso, de certo modo, concorrido, né? São muitos compositores que apresentam letras à CNBB e ela cuidadosamente faz a triagem e a escolha. Então, por esse caminho que eu venho fazendo, desde 2019, então são 5 campanhas, né, que nós participamos apresentando uma proposta de letra. E ficamos muito alegres e felizes com a escolha. Eu acho que é um motivo de alegria para a gente, né? Ismael, qual que é o maior desafio para adaptar a letra ao tema da campanha? Então, porque eu até falei isso outro dia para um jornalista da Arquidiocese. O que nós dizemos na letra do hino já foi dito por alguém, né? Em algum lugar, sobretudo pelo Papa, né? Tanto que o hino está muito baseado na Laudato Si, né, na encíclica que ano que vem fará 10 anos, a encíclica sobre o cuidado com a casa comum. O trabalho, ele é um trabalho solitário às vezes, né, porque o compositor ele tem que transformar aquelas ideias que já estão ditas, né, nas prosas, nos textos reflexivos, né, nos textos já apresentados, em versos métricos, em versos que se ajustem, né, à métrica poética. Então, o grande trabalho é esse, você reunir as ideias que já existem, que já estão apresentadas e transformá-las em textos métricos, porque aí vai favorecer que o compositor da música ele tenha um trabalho a menos, né? O trabalho dele seja pensar a música que se encaixe dentro daqueles versos métricos apresentados. Né? A nossa letra ela é uma letra composta por versos de 12 sílabas. Então, isso favorece que o compositor da letra, da música, quando for pensar a música, já pense a música que responda e que atente, né, aquela quantidade de sílabas que os versos oferecem. Ismael, então, é mais ou menos isso. Ismael, qual que é o sentimento, qual a mensagem que você acredita que essa canção, esse hino vai passar para quem ouvir? Você pode repetir, porque eu não pegou qual, o final. Qual é a mensagem, qual que é a intenção, o sentimento que você acredita que o hino vai trazer para aquelas pessoas que o ouvirem? Uhum. Então, o hino, dizem que o hino não tem função litúrgica, mas eu discordo. Eu acho que o hino tem função litúrgica, porque ainda que ele não seja um canto apropriado para se cantar nas partes fixas ou até mesmo naquelas partes em que se alternam na celebração eucarística, há outras alternativas em que o hino pode ser entoado e celebrado, né? Nos ofícios divinos das comunidades, nas celebrações das vias sacras,
nos momentos celebrativos que as comunidades se reúnem para executá-lo e cantá-lo, uma vez que ele ajuda, né, a expressão, é a CNBB quem diz isso, é a expressão musical da campanha, né? Então, celebrar esse hino e cantar ele é cantar a campanha, cantar a proposta que a campanha oferece, cantar o tema escolhido para celebrar a campanha. Então, eu acho que o hino vai ter essa função e eu espero que ele colabore diretamente com a celebração da Quaresma, em ligação direta com esse tema importante para a gente. Tá certo, Ismael. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, obrigado. No dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições, os ônibus da capital serão liberados. Isso mesmo. O transporte coletivo municipal de Belo Horizonte será gratuito em todas as linhas do ônibus convencional, do móvel e também os suplementares. Segundo a Prefeitura, em caso de segundo turno, a tarifa zero será novamente adotada no dia 27 de outubro. O objetivo da medida é facilitar o deslocamento dos eleitores. Além da gratuidade, serão acrescidas cerca de 5 mil viagens, das 5 da manhã às 8 horas da noite, ao quadro de horários de domingo. O acréscimo representa um aumento de 45% na oferta de ônibus. A disputa entre candidatos de direita para as eleições é assunto da análise de Malco Camargo. A eleição na cidade de São Paulo chama atenção, não só por ser a maior cidade do Brasil, mas também pela polarização, a disputa entre esquerda e direita. E mais um ponto merece ser destacado: a divisão da direita e a disputa pelo que chamamos de bolsonarismo, um grupo de pessoas que seguem e apoiam o ex-presidente Bolsonaro. É interessante ver que o que acontece em São Paulo acontece também em outras cidades do Brasil. Em Valadares também há uma disputa pela direita. Em Uberlândia também há uma disputa pela direita. Em Juiz de Fora também há uma disputa de quem, de fato, é o candidato de direita. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela direita que chegou muito unida em 2018 e que quase ganhou a eleição em 2022, agora já vive cisões. E viver cisões significa ajustes, significa renovação e significa também enfraquecimento. É o mesmo que aconteceu com o PT há tempos atrás, quando o PSOL e outros partidos que gravitavam em torno dele começaram a ganhar mais força e acabaram abalando o partido. Agora, o PL e os republicanos vivem neste drama. Na disputa por mais espaço, por mais poder, acaba dando oportunidades para outros partidos que andavam mais enfraquecidos e que voltam com muita força nas eleições de 2024. O prazo para a convocação de mesários para o primeiro turno das eleições municipais terminou em 7 de agosto. Mas será que ainda é possível trabalhar no pleito? A chefe da 332ª Zona Eleitoral, Maria Sueli Rezende, vai tirar dúvidas sobre o assunto. Boa tarde, Sueli. O cidadão ainda pode ser convocado ou se voluntariar para ser mesário? Boa tarde. Sim, o cidadão ainda pode se voluntariar. As convocações podem ser feitas até mesmo no dia da eleição. Caso o mesário tenha algum problema ou de saúde, ou mesmo um impedimento que ele não possa comparecer, o juiz eleitoral vai determinar a convocação de um novo voluntário. E, Sueli, quais são os benefícios que são oferecidos aí para os mesários? Os mesários, eles recebem um auxílio alimentação no valor de R$60 e eles terão direito a 2 dias de folga em seu trabalho por cada dia que ele for convocado e está à disposição da Justiça Eleitoral. Então, se o mesário trabalhar no dia da eleição, no primeiro turno, ele tem 2 dias. Se houver segundo turno, ele terá mais 2 dias. E também tem direito a 2 dias pelos treinamentos que eles participam. Pois é, esses treinamentos aí, quantos dias de treinamento são? O que é passado para o mesário durante esse período? O treinamento presencial aqui em Belo Horizonte, ele já encerrou. Então, se o mesário for convocado nesse momento, ele vai fazer o treinamento pelo aplicativo Mesário. Nesse treinamento, são passadas todas as orientações do trabalho do mesário. Então, assim, quais são as providências que ele deve adotar?
antes da votação, durante a votação e no encerramento da votação. É muito importante que os mesários sigam as instruções da Justiça Eleitoral e também o manual do mesário. Então, qualquer dúvida que o mesário tenha, ele deve procurar o manual do mesário. E se algum mesário tiver impossibilidade de comparecer no dia da eleição, como é que ele deve proceder? Se o mesário não puder e ele já tem essa informação nesse momento, ele deve entrar imediatamente em contato com o seu cartório eleitoral e encaminhar documentos que comprovem o motivo pelo qual ele não poderá trabalhar no dia da eleição. E se ele não o fizer, o que acontece com quem faltar? Foi esperado e não aparecer no dia da eleição? Aquela pessoa que foi convocada e não for trabalhar no dia da eleição, ele tem um prazo de 30 dias a contar da data da eleição para apresentar um requerimento ao juiz eleitoral informando o motivo pelo qual ele não compareceu e também juntando a documentação. Ele vai ficar sujeito a um pagamento de multa. Tá certo, Sueli. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Boa tarde a todos. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de militares federais para realizar a segurança de locais de votação no primeiro turno das eleições municipais. Os soldados das Forças Armadas serão enviados para municípios dos estados de Tocantins, Piauí, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará, Maranhão, Acre, Mato Grosso, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A presidente do TSE, Carmen Lúcia, destacou que a requisição de forças federais é um procedimento comum que ocorre em todas as eleições. O envio de tropas federais acontece quando o município informa a Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local. Para homenagear milhares de crianças que foram mortas em Gaza, um artista desenvolveu uma exposição com centenas de ursos de pelúcia. Uma homenagem às crianças mortas na faixa de Gaza. A instalação Eco da Inocência Perdida utilizou mais de 15 mil ursos de pelúcia para lembrar as crianças e adolescentes que morreram na ofensiva militar de Israel contra o movimento islamista Hamas desde o início da guerra. Os brinquedos usam uma camisa preta com os dizeres: "Não sou apenas um número, sou humano, com identidade, com nacionalidade. Eu sou Palestina." Eco da Inocência Perdida é uma instalação artística composta por 15 mil bonecos. Elas são simplesmente o reflexo dos gritos das crianças que morreram em Gaza desde 7 de outubro de 2023, que não são apenas números, são seres humanos que têm identidades. Elas são simplesmente o reflexo dos gritos das crianças que morreram em Gaza desde 7 de outubro de 2023, que não são apenas números, são seres humanos que têm identidades. O artista conta que a ideia da instalação surgiu quando viu a foto de uma menina de Gaza que havia perdido a família e segurava um ursinho de pelúcia nos braços. E acho que só de ver, em vez de analisar apenas os números o tempo todo, acho a arte simplesmente incrível. Só de ver como é e quantas crianças, quantas pessoas perderam suas vidas, é inexplicável. Sinceramente, estou aqui porque a iniciativa me chamou a atenção, é linda. Quando conheci a história, me senti motivado a participar e estar entre as pessoas que contribuem. E se Allah quiser, podemos ajudar nossos irmãos. Os ursos serão vendidos e 100% dos lucros serão doados para beneficiar as crianças de Gaza. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, mais de 41 mil palestinos morreram em Gaza durante a ofensiva militar israelense, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas. O ataque do Hamas culminou na morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais de Israel, que inclui os reféns mortos em cativeiro. Se você ainda não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece ali no cantinho para ter informações e se tornar um membro dessa família, que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 77% da meta de arrecadação para o mês de setembro. A sua doação é muito importante.
Você pode sugerir assuntos para a gente discutir no Horizonte Notícia. O nosso WhatsApp é o 31 996802910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.